problema de estar na merda é que às vezes a merda é quentinha e você fica... E você fica confortável naquele quentinho. Essa eu vou levar pra vida. Bem-vindos ao podcast Paisagismo Lucrativo. Neste podcast nós vamos falar sobre gestão de empresas, empreendedorismo para o mercado paisagístico e de jardinagem. E para me ajudar nessa tarefa eu tenho duas parceiras aqui comigo, que é a Daliana Nogaroli, que é engenheira agrônoma, empresária e gestora da Fazenda Madeiro, e a Karen Katialovski, que é jornalista e consultora de negócios de jardins verticais e telhados verdes. E eu, que sou engenheiro agrônomo, sou especialista em jardins verticais, telhados verdes e fundador da Acer House. E aí, meninas, preparadas para começar nosso podcast? Bora lá, animadíssima. E pessoal, primeiro eu quero explicar como que vai funcionar esse podcast. Em alguns episódios nós vamos pegar livros de gestão de empresas, livros que a gente já vai explicar um pouco mais sobre isso, mas são de autoajuda, né, de autodesenvolvimento, voltados para a gestão de empresas e empreendedorismo. Outros episódios nós vamos ter convidados, mas neste episódio especificamente nós vamos falar sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre, que é um clássico. Eu acho que é um dos primeiros livros que quem gosta desse tipo de livro já leu. E é uma ótima oportunidade para a gente despertar algumas coisas, destravar algumas mentalidades aí na nossa audiência. Inclusive, esse foi o primeiro livro de autoajuda que eu li. E depois desse, não parei mais, porque é um livro riquíssimo e é um clássico maravilhoso que eu tenho certeza que todo mundo que lê vai tirar boas lições. Pois é, esse é um termo polêmico, né? Livro de autoajuda. Eu confesso que até alguns minutos atrás eu ainda tinha... É verdade. Eu ainda tinha um certo preconceito com esse termo livro de autoajuda. Eu achava que era livro para quem está em depressão, para quem 10 passos para sair do... 10 passos para... né? Qualquer coisa. É que é difícil a gente reconhecer que precisa de ajuda, né? O cérebro da gente está programado para dizer que não precisamos de ajuda, que somos autossuficientes e que sabemos tudo que precisamos saber. E é difícil quebrar esse paradigma que, na minha opinião, apesar da maioria das pessoas ter uma resistência admitir, se trata de uma resistência e uma... Eu estava com o termo na ponta da língua. Não... Falta de humildade. Isso, mas eu não queria falar falta de humildade. Arrogância. Piorou. Arrogância piorou. Mas assim, não é preconceito. Eu acho que é uma... autossuficiência também. Uma autossuficiência, é uma falta de humildade dizer que não precisa de ajuda, né? Então, quando a gente pensa, livro de autoajuda, não, mas eu não preciso de ajuda porque... Quem precisa de ajuda é aquele coitado e a gente não gosta de se sentir nessa posição, né? Isso daí eu sei. Eu imaginava ser porque era uma pessoa meio problemática. Coitada. Uma pessoa, nossa. Tá no fundo do poço. Exatamente. Preciso muito de ajuda. Por isso que eu falei os 10 passos. Uma pessoa segura de si nunca vai precisar de autoajuda. Né? E eu acho que esse título para esse tipo de livro foi mal colocado por quem criou. Porque talvez não achou uma expressão melhor, uma forma de comunicar isso melhor, mas eu gosto de pensar que os livros de autoajuda substituiria por livros de evolução. Eu gosto do termo de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Então a gente tem que parar de pensar... Temos várias opções, né, para reclassificar o termo autoajuda. Mas se você for numa livraria, a seção se chama autoajuda e a gente precisa se acostumar com isso sem preconceito, João. É verdade, porque, olha, primeiro que, da onde que surgiu a ideia desse podcast? Surgiu porque eu li um livro que era fantástico, eu pensei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com os meus seguidores, eu preciso falar de algum jeito. Vou fazer uma live sobre isso, eu achei meio esquisito. E seria ruim eu ficar falando sozinho sobre um livro que, nossa, esse é um saco. Daí eu lembrei que a Dali adora esse tipo de livro e que todo livro que eu
várias vezes ela me citou, nossa, porque uma vez eu vi no livro Problemas Oba, ela citava o nome do livro e ela leu todos, e não é à toa que ela é a gestora que ela é. Porque ela busca, não é só porque ela lê um monte de livros, mas porque ela busca se desenvolver, né? Eu me permito me ajudar. Exatamente. Então, daí até chegar na ideia do podcast foi uma evolução natural. Sim. E dos vários livros que a gente poderia fazer, o primeiro, eu acho que Pai Rico, Pai Pobre precisa estar aqui. Porque... É um clássico, é um livro muito antigo e de um autor fenomenal que escreveu vários outros livros depois, e ele é um case de sucesso, né, no mundo do empreendedorismo. Sim, e é uma coisa engraçada que eu imaginava que esse tipo de livro tinha alguém que ficava passando um monte de ensinamento, assim, que ficava lição por... passo a passo, né? Passo a passo, e não tem uma historinha por trás. Tem E é uma história verídica. É uma história verídica. É uma coisa assim, é a pessoa contando os seus próprios erros e os seus próprios acertos para que você possa ir ali e copiar. Nossa, que fantástico. Ou então, né, tem outros livros que a pessoa cria uma narrativa, ou conta histórias verídicas de outras pessoas. Mas nesse específico, ele conta sobre quando ele era criança, que ele tinha uma visão de mundo que o pai dele passou, e ele passa a ter uma outra visão de mundo que o pai do amigo dele passou para ele. Exato. E importante, né? Vamos deixar bem claro. Então, o nome do livro é Pai Rico, Pai Pobre, e o autor é o Robert Kiyosaki. E ele conta que o pai dele tinha aquilo que a gente chama de um emprego... Uma carreira clássica. Ele tinha... Estável. Ele tinha status. Ele era um servidor público? Ele era um servidor público. Era o tipo de emprego que a sua mãe queria que você tivesse. Verdade. E talvez é que ela ainda queira. Exatamente. A minha mãe ainda quer que eu feche tudo e preste concurso público. A minha mãe também. Aliás, eu tenho uma revelação para fazer. Um parênteses aqui. A minha mãe fez... a minha mãe ouvir agora, vai ficar brava comigo. A minha mãe fez eu participar do concurso Unificado Nacional, sabe? O Enem dos concursos. Eu fiz e eu me classifiquei agora para uma das vagas. Imagina, vou acabar com tudo agora e vou... É a expectativa dela, talvez. Mas eu acho que todas as mães é uma geração que enxergava o mundo de uma maneira muito diferente, né? Talvez como o pai do livro, né? Estabilidade, exato, né? Principalmente. Exato. Que é exatamente o oposto do que o empreendedorismo oferece. É o oposto que o empreendedorismo oferece, mas a estabilidade, seja de um cargo público ou de um bom emprego, ela cria uma ilusão de estabilidade. Exatamente. Que é difícil de enxergar. Exatamente. E não existe estabilidade. Essa é a realidade. Aí tem um bom gancho para um conceito que é passado logo no começo do livro, que é a corrida dos ratos. Verdade, verdade. Que a corrida dos ratos é uma forma que a gente está pulando uma etapa, mas que o pai do amigo do Robert fala sobre a pessoa que tem que estudar para conseguir um emprego, para poder comprar sua casa, e depois ela não pode sair daquele emprego porque ela tem que pagar a hipoteca. Nos Estados Unidos se chama assim, né? Aqui é a prestação. E você fica num círculo vicioso que você nunca pode sair. Você trabalha, paga boleto, isso. Depois trabalha de novo, paga mais boleto. E quando você termina de pagar os boletos da casa, você começa os boletos do carro. E depois você começa os boletos da faculdade do filho, para que o filho entre na corrida dos ratos, assim como você entrou. É uma falsa ilusão, né? E é um pensamento que ele tinha. Você pode ver, minha mãe queria que eu fizesse um concurso, meu pai também, minha família, nossa, faz, cara, um concurso, né? Justamente por questão que vocês falaram da estabilidade, mas hoje em dia está mudando, né? Hoje em dia, até o que a gente está fazendo aqui está proporcionando isso. E falando da corrida dos ratos, é uma falsa ilusão. Falsa ilusão de conquista, de se dar bem na vida. Não, então eu tenho bom emprego,
se Deus quiser, nunca vou sair de lá, paguei meu carro, paguei minha casa, posso morrer tranquilo. Eduquei meus filhos, né? Posso morrer tranquilo. Exato. Né? Só que a gente não percebe que nesse processo o nosso tempo, a nossa vida foi embora, porque a gente fica mais de 8 horas, às vezes 12 horas por dia dedicado ao trabalho, e o tempo que sobra para a gente viver de fato a vida, aproveitar a nossa família, né? Explorar o mundo, são ali as horas que a gente tem de noite, o final de semana, uns dias de férias que a gente tira. Ou se você sobreviver após a sua aposentadoria. Exatamente, que é uma outra etapa da corrida dos ratos, que é conseguir ter uma renda para sua aposentadoria. Né? Exato. E é bem interessante que depois, nesse livro foi abordada essa questão da aposentadoria e gerou um outro livro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro que o Robert Kiyosaki escreveu com o Donald Trump. Polêmico Donald Trump. Se chama Nós Queremos Que Você Fique Milionário. Esse é o título do livro. Mas basicamente nesse livro, que é um livro para um próximo podcast, ele fala sobre a possibilidade certa de que a previdência pública nos Estados Unidos vai quebrar. E não é só nos Estados Unidos. Claro, Os Estados Unidos percebeu isso há 30 anos atrás. Nós estamos percebendo isso agora, recentemente, tá todo mundo assustado com essa questão da reforma da Previdência, e agora não sei se vou me aposentar e tudo mais, e é exatamente esse o ponto. É exatamente isso que certamente vai acontecer. E não é para assustar. Que eu tô falando isso é para despertar as pessoas de que ninguém sabe se vai se aposentar. Não sabemos se a Previdência vai quebrar daqui 5 ou 50 anos, mas que isso vai acontecer, vai. E ainda no mercado paisagístico, a gente tem, na verdade na vida do empreendedor de modo geral, mas no mercado de paisagismo, de jardinagem, tem um fator mais importante ainda, é que muita gente nem está na Previdência Pública. Porque não recolhe os impostos, não paga o INSS. Trabalha informalmente. Trabalha informalmente. Exatamente. E aí, até quando você vai conseguir cortar grama? Até quando você vai conseguir fazer o que você faz? Exatamente. Exato. E se um dia você não puder? Exatamente. Né? Não por um dia, não quando se aposentar, mas hoje, porventura, acontece alguma situação em que você fique sem trabalhar por um pequeno período. Exatamente. Como é que é? Né? E às vezes a gente olha, quem não conhece aquele senhorzinho jardineiro que cuida do jardim? Conhece até a família já. Que bonitinho, né? Ele é quase parte da família e tal. Faz 40 anos que ele todo mundo acha fofinho e tal. E realmente, mas esse senhor devia estar em casa, descansando, devia estar aproveitando os netos, aproveitando a família, ou fazendo o que ele quisesse da vida e não se obrigando a trabalhar, levantar cedo todo dia para ter o que comer. Exato. E você que trabalha com paisagismo, com jardinagem, tenho certeza que isso já passou pela sua cabeça. Até quando você vai conseguir fazer o que você faz e ter renda? Você vai conseguir se aposentar? Você está pagando INSS? E mesmo que esteja, esse dinheiro é suficiente para manter o seu padrão de vida? Duvido, não é? E você está pagando previdência privada? A chance de que a resposta seja não é gigantesca. Gigante. Mas e daí fica a pergunta. O que a gente faz? O que a gente faz? Esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, é uma receita do que fazer. Exatamente. Por isso que ele é lindo. Por isso que ele é lindo, ao mesmo tempo que ele assusta e que ele traz uma certa preocupação, assim, e agora? Tá, beleza, tô lascado. E agora? O que eu faço? Ele te dá exatamente o que você precisa fazer, e o mais legal é que é simples, fácil, e qualquer um com a informação correta pode fazer. E não é nada mirabolante, que o cara inventou a roda, esses coaches, depois a gente vai falar sobre o preconceito dos coaches também, mas é uma coisa simples, ele ensina qual que é a diferença de mentalidade entre uma pessoa pobre, classe média, uma pessoa que está na corrida dos ratos, e a mentalidade de uma pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro, que dinheiro não é um problema para ela, que ela não é escrava disso, né? Acho importante a gente falar que
há bem pouco tempo atrás era um tabu falar de dinheiro, falar de finança, você se especializar nisso. Como que um cara duro, que nem você, vai estudar sobre finanças? Para quê? Finanças é coisa de rico. Você é só um jardineiro, você é só uma consultora, Por que você vai estudar? Então, esse livro, ele já não é um livro tão recente, ele já é um livro mais antigo, e ele traz essa proposta de realmente falar sobre finanças, né? Sobre de uma maneira muito simples. Mostra assim um cotidiano, né? Sim. Você tendo duas pessoas que te dão conselhos, como se fosse o anjinho, né? Mas trouxe experiência para ele, trouxe conhecimento para a gente trazer, que trouxe para nós e a gente pode trazer aqui hoje. E você entender sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como administrar, onde você vai investir o teu dinheiro e onde não investir, né? É muito importante, ainda mais no mercado tão dinâmico e tão ascendente como o mercado de paisagismo e jardinagem. Eu acho que uma das mensagens... Todas, né, na verdade. E uma das mensagens mais importantes do livro é que ele fala justamente... Então, o que difere uma pessoa rica de uma pessoa pobre? Ele demora para descobrir, né? Ele demora para descobrir qual o conselho que ele está recebendo que é o correto, o que ele vai seguir. E ele demora para definir quem é o pai pobre e quem é o pai rico. Num primeiro momento, ele acha que o pai dele é o pai rico. Porque ele tem um emprego respeitável. E porque ele ostenta coisas que o outro pai não ostenta. Que não valoriza, né? Exatamente. Então, é interessantíssimo. E quando ele descobre quem que tá dando o conselho que vai mudar a vida dele, que vai mudar o futuro, é que ele intitula que existe um pai rico e existe um pai pobre. Porque não é que um tem mais dinheiro e o outro tem menos dinheiro, porque ele não entendeu ainda a quantidade de dinheiro que cada um tem. Mas é porque um tem uma mentalidade. Exatamente. E o outro de pobre e o outro tem uma mentalidade rica. E o que o pai rico ensina é que os ricos não trabalham por dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Exato. E pra gente, para quem não tem dinheiro, que não é, né, que não nasceu em berço de ouro, isso parece uma coisa tão inalcançável. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que já faz isso perto de você e talvez você enxergue essa pessoa igual ele enxergava o pai rico. Mas eu vou deixar para contar essa história lá para frente. E para a gente chegar nesse conceito, eu acho que a gente pode falar agora sobre o que é um ativo e o que é um passivo. Perfeito. Ótimo. Eu acho que a gente poderia falar sobre o conceito de fazer dinheiro. Isso. E que, aproveitando o gancho, João, que você falou que o rico, né, a mentalidade do rico é fazer o dinheiro trabalhar para ele. E a primeira coisa que vem à cabeça quando alguém fala uma frase assim mas primeiro você tem que ter dinheiro, né? Então, se você não tiver dinheiro, como é que você vai fazer o dinheiro trabalhar para você? E aí que eu acho o incrível do livro é que ele fala sobre escolhas. E eu acho que a gente pode pegar esse gancho das escolhas. Vamos lá, então. Então fala aí sobre a diferença do ativo e do passivo, e aí sabendo essa diferença que a gente vai fazer escolhas. E todas as escolhas que a gente faz depois de entender realmente a diferença do ativo e do passivo é que vai te tornar rico ou pobre. Então vamos entender o que é um ativo e o que é um passivo. Vocês me ajudem aí para chegar no melhor conceito. Ativo é tudo aquilo que te ajuda a ganhar dinheiro. Ele trabalha para você. Então você compra uma casa, uma kitnet, aluga ela e ela vira dinheiro para você. Passivo é tudo aquilo que te dá despesa, faz você perder dinheiro. Você compra um carro e aquele carro, a não ser que você seja um Uber, ele não está trazendo dinheiro para você, ele só está levando teu dinheiro. Ralo que está indo embora dinheiro, por mais que ele seja útil, por mais que ele seja bom, que você goste dele. Então, João, mas então
Vamos simular uma pergunta aqui. Eu comprei um carro, paguei 20 mil reais. E 5 anos depois, o carro vale 25. É um ativo ou é um passivo? Boa pergunta. Nesse caso, acho que ele se comportou como ativo, não? Não! Não, porque você teve as despesas para manter. Exato. Ativo não é ativo se você precisa esperar ou contar com a valorização dele. Ah, é? É. Olha. Então, se você comprou uma casa, aí você, lá 50 anos atrás, né? O meu avô comprou uma casa e ele pagou 20 mil reais. Muito bem, né? 50 anos atrás a gente tinha um plano real, né? Vou dar um outro exemplo. Há 20 anos atrás a minha mãe comprou uma casa e ela comprou essa casa por 30 mil reais. É uma história verídica, tá? Comprou uma casa por 30 mil reais. A casa que ela mora até hoje. Dá pra comprar 2 iPhones hoje. Basicamente. E hoje a casa dela vale 300 mil reais. Olha. Uau! É um ativo ou é um passivo? Eu tô com medo de responder. É a casa que ela mora? É a casa que ela mora. É passivo. É passivo. Ah, mas Karen, ela pagou 30 mil reais. E se ela vender hoje, ela vai receber 300. Ou seja, ela ganhou 270 mil reais. Como assim é um passivo, Karen? Ela não ganhou, porque é a casa que ela vive. Então, durante todos esses anos, ela teve despesa com luz, com água, com E se reforma. a grande questão é, muito bem, ela pode vender. E aí, ela vai comprar outra casa? Vai. Por quanto? Por 300 mil reais. Qual é o procurar ganho? Qual é o ganho? Ganha zero. Então, se o imóvel ou o bem é uma coisa que só serve para o teu uso pessoal, ainda que ele valorize, ele é um passivo. Ele é um passivo. A menos que a minha mãe fosse vender a casa dela e viver embaixo da ponte. Então, ela teria um dinheiro. Ela fez um dinheiro ali. Mas não é essa a ideia, né? Ou ela trabalhe com imóveis e ela viva de compra e venda de imóveis. Então, um imóvel é um ativo desde que você compre ele pensando em revender. Se você comprar para revender, ele é um ativo. Ou alugar. É imobiliária. Ou alugar. É um ativo. Ele tá lá para fazer dinheiro, para trabalhar para você. Exatamente. Exatamente. E não para o seu usufruto. Exatamente. Então, se você consegue comprar um imóvel lá, pega uma galinha morta. Comprei por 200 mil. Daqui 6 meses vendi por 250, beleza, é um ativo. Agora, se você vai segurar ele, já não é mais um ativo. A menos que você loque. Eu gosto muito do exemplo da famosa casa na praia. Casa na praia, olha que legal, né? Quem que não tem o sonho de comprar uma casa pra ir final de semana pra praia? Nós estamos aqui em Curitiba, quantas horas da primeira praia, Jô? 1h20, 1h10. 1h10, final de semana, sol, vou descer pra praia lá na minha casa. É sonho. Mas é ativo? Se for para você usar, é um passivo. Se for para você fazer um Airbnb... Ativo? Perfeito. ativo. Perfeito. Tá aí o conceito de ativo e passivo no quesito imóveis, ele é muito fácil de entender. Ótimo. Inclusive, eu tava na praia esses dias e tava pensando exatamente, falei, nossa, eu podia comprar uns apartamentinhos aqui, fazer uns Airbnb, daí quando eu quiser, ao invés de locar, Você vem e eu usa. venho. Mas daí, o objetivo do imóvel não é para eu usar, o objetivo é para locar. Exatamente. É secundário o meu ele uso. tá te gerando dinheiro, ele tá fazendo dinheiro para você. Ou seja, você pegou o teu dinheiro e botou ele para fazer dinheiro. Exatamente. Agora... E tem muitos exemplos, e o maior exemplo de ativo é uma empresa de sucesso. Uma empresa de sucesso vai te gerar a receita eterna. Então, as pessoas pensam muitas vezes lá, vou dar o exemplo do paisagismo. Eu tô lá, João, me ajuda aí que você entende mais. Tô lá instalando um jardim vertical. E tô com uma parafusadeira que sempre dá problema. Beleza? Não vou falar a marca da parafusadeira aqui, porque não veio ao caso, mas é uma ferramenta de baixa qualidade, baixo desempenho. Aí
você pensa, não, tenho que trocar a parafusadeira. Beleza. Qual parafusadeira escolher? A melhor marca do mercado. A melhor marca do mercado. Muita gente olha essa parafusadeira, a melhor marca do mercado, e ela vai custar 5 vezes o valor da parafusadeira que você tem. Ela vai fazer a mesma coisa. Será? Ela vai te dar ganho de rendimento. Exatamente. Um exemplo... Ganho de rendimento é ganho de tempo. Exato. Tempo é Ganho de dinheiro. exatamente. Agora me diga um lugar que tem tempo para comprar. Não. Aonde que vem tempo? Não. Então é o bem mais precioso. Qualquer coisa que você invista no teu negócio, que gere receita ou melhore o teu desempenho, a tua eficiência, é ativo. Um exemplo bem próximo disso é a diferença entre você decidir se vai comprar uma furadeira que custa R$250 ou um martelete que custa mais de R$1.000. Beleza, custa mais caro, só que com o martelete você vai instalar um jardim vertical, por exemplo, que é a minha área de expertise aí, 1/4 do tempo, então 4 vezes mais rápido. Então você tá ganhando dinheiro. Sim. E às vezes você vai contar pra tua esposa, pra tua mãe, né, sem nenhum machismo, pelo amor de Deus, mas pra quem não entende, fala, nossa, ó, gastou dinheiro só pra... Faz a mesma Por vaidade. coisa. O meu Faz pai a tinha... mesma coisa. Meu pai tinha essa mania, só pra se exibir. Mas não, você sabe que aquilo vai fazer diferença, além do bem-estar do funcionário lá que tá lá se matando com a furadeira. Só quem ficou o dia inteiro trabalhando com uma furadeira sabe o quanto que é difícil. É um investimento, né? Sim. Exato. Mas, quando a gente está falando de empreendedor, é uma grande diferença para quem tá ainda ali na corrida dos ratos, ali, tá às vezes trabalhando o mês inteiro para ganhar 2, 3, 4 mil reais. Na maior parte do Brasil, uma pessoa que ganha 5 mil reais já está ganhando um salário bom, né? 10 mil reais já é o salário dos sonhos para muita gente. Claro, quando você vai para São Paulo, já muda um pouco a escala. Mas... Muda de cidade para cidade, né? Mas, quando você vira empreendedor, pode ser que no serviço de uma semana você fature, não quer dizer que lucre, mas que você fature ali 10 mil reais. E quando você vê, você tá com 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais no bolso. E quando eu comecei a minha empresa, foi assim, eu não tinha dinheiro nenhum, zero, já fazia 2 anos que eu estava desempregado, falido, quebrado, enfim, quem conhece minha história sabe, uma outra hora eu conto, mas até que eu entendi que tipo de empresa que eu queria ter, abri a Ser House, e daí foi um sucesso, foi um cliente atrás do outro, e quando eu vi, começou a ter dinheiro na minha conta. Nunca imaginei que, nossa, toda semana ali entrando, uma semana entrava 10, de repente estava entrando 20, do nada entrou 30, assim, fechando obras nessas grandezas, porque trabalhar para o mercado de alto padrão, isso vai acontecendo. Quando você vê, você tem dinheiro na conta. E daí eu comecei a gastar o dinheiro. E eu não gastava dinheiro comigo, eu gastava dinheiro com a empresa, comprava as ferramentas. E aí é que vem a decisão que eu falei. Você entendeu o conceito, agora está na hora de fazer as escolhas. E aí o livro traz uma tabelinha bem legal, onde ela divide, não lembro se é na direita ou na esquerda, mas ela divide em 2 colunas, uma onde você vai colocar lá os teus ativos e na outra que você vai colocar os teus passivos. E você escolher como que você vai usar teu dinheiro, se é para aumentar a coluna do ativo ou aumentar a coluna do passivo, é o que vai fazer você se tornar rico ou pobre. E claro que a minha história, de ninguém, né, mas a minha história não tem só acerto, né? E eu cometi um grande erro, hoje, quando eu olho para trás, isso é bem óbvio, que foi uma escolha errada que eu tomei. Eu começou a fazer dinheiro, falei, vou fazer uma pequena obra na casa da minha mãe. E fui lá e construí uma varanda, quase uma varanda gourmet para minha mãe ali, que é linda, eu adoro, todo mundo adora. Só que naquele momento, lá no primeiro ano da empresa, não era o momento, não era a hora. E o que eu sei que eu deveria estar fazendo? Eu deveria estar guardando, fazendo meu capital de giro, né, meu caixa. E ao invés de fazer isso, né, contando que as vendas vão sempre aumentar, nunca vai faltar cliente, eu fui lá e gastei com coisa que não me traz retorno, não é um... Realizou um sonho. Realizei um sonho, porque a gente entra nesse... Tá correndo. É a corrida, né? A gente entra naquele pensamento, eu mereço. Uhum. Eu trabalhei, eu mereço me dar o luxo, ao prazer de usufruir dos frutos do meu trabalho.
E realmente a gente merece. Com certeza. Só que esse é um pensamento de curto prazo, né? Claro que é. Exato. Você tem que saber a hora de realizar os sonhos e saber o tamanho dos sonhos que você pode realizar naquele momento. Exato. Quando você entende o tamanho do sonho que você pode realizar e sabe o momento certo de fazer aquilo, isso vai fazer com que você cada vez possa realizar sonhos maiores e sonhos maiores e sonhos maiores e que isso seja rápido. Quando você, no meio do caminho, pega e realiza um tamanho de sonho desse, você congela o teu crescimento. Você acaba reduzindo a velocidade com que você poderia caminhar para realizar esse sonho que é maior, que talvez seja uma casa nova para tua mãe, ou uma viagem, enfim, tem tantos sonhos aí que a gente tem, e essa pressa fica ali esperando, quando você vê uma oportunidadezinha de você realizar, pá! É por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui, João. E importante até, a gente estava vendo qual livro que ia começar, né, esse podcast, e ter começado com esse justamente pela importância da educação financeira, né, como exemplo que o João deu. Às vezes você é tão bom numa coisa, né, sou boa instalando o jardim vertical, eu sou boa em vendas, a Dália é boa em administrar a empresa, né, mas eu não sou boa em finanças, eu sou péssima. Quando meu noivo fala qualquer coisa, eu falo, sou de humanas. Não quer, sabe? E o quão é importante, justamente para chegar no ponto que você estava falando, Dália. No ponto onde você pode se dar o luxo de realizações, porque você pode. Sem então, se preocupar com o futuro. Então, a gente investir, saber... O João é um excelente instalador, mentor. Será que ele é bom nisso? Mas será que eu sou bom administrando? Será que eu sou bom no financeiro? Será que eu sou boa no contas a pagar? Será que eu sou boa... Eu sei das minhas limitações. Então, o importante é a gente identificar no que a gente é muito bom e no que a gente não é tão bom, no começo, que geralmente a gente não tem ajuda. Eu tenho uma equipe para delegar, não. Uhum. Então, a gente ir atrás de conhecimento e saber que é importante a educação financeira, né? Uma noção de administração, né? E não é só no começo, não é ao longo de todo, Exatamente. Mesmo quando você tem uma equipe para delegar, porque eu passei pela experiência de ter uma equipe para delegar, confiei que as coisas estavam sendo feitas do jeito que deveriam e não estavam. Inclusive, mas você precisa saber, justamente, é importante você se especializar, correr atrás, porque assim, mesmo tendo uma equipe, vamos supor que a Dália é da minha equipe, se eu não entendo o que ela está fazendo, ela pode fazer qualquer coisa que eu vou aceitar, porque eu não sei o que ela está fazendo. Então, é importante. Isso. Eu aceitei qualquer coisa e não... Exatamente. Você não podia fazer. Então, para chegar lá na hora do sonho, na hora da varanda gourmet, na hora da casa na praia, ou né, na hora de casar, realizar um sonho. Meu filho na faculdade, enfim. Precisa passar pelo começo. Tudo tem uma fase, né? O começo... Eu tenho uma história também sobre um sonho realizado num momento que não deveria. Então, assim, eu comecei a ler essas coisas, assim, muito cedo e ter essa noção, né, de finanças, de matemática. Primeiro você recebe, depois você gasta. E eu sempre levei aquilo muito, muito a sério e mesmo com pouco dinheiro, eu, fazia mágica. Mas aí, veio a hora de casar. Eu fui nesse casamento. Então, João, o João sempre me fala, nossa, teu casamento, nunca vou esquecer. Então, João, eu também nunca vou esquecer, principalmente o rombo que ele fez na minha conta. O que aconteceu? Tava lá, né, a gente guardando dinheiro pra casar, pra fazer uma festa de casamento e tudo mais, isso tudo contadinho, pagar tudo à vista, não fazer conta pro futuro, pra começar a vida zerada e tudo mais. E... de fato, isso aconteceu, mas a gente tinha um plano de gastar X, gastou 100% de tudo que a gente tinha reservado. Então, ao invés de a gente gastar uma parte do dinheiro que a gente tinha e ter um dinheiro para começar, foi tudo. Foi indo. Quando a gente viu, a gente já tinha gastado que tinha tudo. Que não tinha. Não chegamos a gastar o que não tinha, mas gastamos 100% do que a gente tinha. 100%. Com o quê? Acontece isso com obra, né? Chinelinha vai personalizada para filha do convidado. Com
Uma noite. Cara, isso me frustrou muito depois. Eu falei assim, joguei tudo que eu aprendi fora numa noite, né? Então, assim, foi muito triste, mas assim, a emoção daquele momento, o casamento, a realização de um sonho, isso e aquilo, e as coisas saíram um pouco do controle, quando viu, já era. E é bem... Não pode falar. E é bem importante a gente deixar claro que a gente não está aqui, né, na pra posição destruir de... sonhos. Não isso. Mas a gente não está aqui na posição de professor porque a gente já dominou tudo. Não, muito pelo contrário. Não comete mais esses erros, muito pelo contrário. E uma das melhores coisas desse podcast para mim vai ser que eu vou me obrigar a ler livros que eu sonho em ler e nunca li. Que um dia eu leio, agora eu vou ler, eu vou aprender. E a gente está aqui discutindo coisas que a gente também precisa internalizar e colocar em prática. E até esse bate-papo faz a gente absorver mais, e a troca de experiência, que é isso que a gente está fazendo aqui, e quem está assistindo também, a troca de experiência faz você absorver e aprender muito mais. Então, a gente não sabe, a gente está aprendendo aqui todo mundo junto, né? Cada vez mais e mais. Sim, porque tem muita coisa que a gente sabe, por exemplo, alimentação. A gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. Imagina as coisas que a gente nem sabe que precisa fazer. Meu Deus. Então, por isso que é importante Mas o tal deixa eu do livro de contar autoajuda. o final feliz dessa história, que mais ou menos é assim, começou com terror, né? Então a gente tinha um plano de gastar uma parte do dinheiro na festa e a outra parte do dinheiro nós íamos começar a fazer o quê? Construir a nossa casa, né? E aí, como a gente gastou tudo, não deu, né? Nem para comprar o tijolo. A gente fez um projeto da casa, projeto lindo lá, e a gente não conseguiu comprar os primeiros tijolos. Então, nós fomos morar de aluguel. E adivinhe, eu moro de aluguel até hoje. Ai, Dali. Já faz 13 anos e é por opção. Por quê? Por quê? Por quê? Perguntem por quê. Por que, Dali? Diga. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Porque quando a gente viu que a gente não tinha dinheiro para construir a casa, para começar, a pessoa, vamos fazer um financiamento? E aí a gente foi lá no banco, simulou financiamento, isso há 13 anos atrás. E para fazer a nossa casa, emprestar o dinheiro que a gente precisava, nós íamos pagar uma parcela de R$3.700. Cara, há 13 anos atrás, R$3.700 era dinheiro pra caramba. Ainda é, né? Ainda é. Aí eu comecei a estudar sobre mais ainda, né? Porque eu queria sair daquele buraco. Cara, eu assumi uma dívida por 30 anos, né? E, puxa, não é um sonho, mas não faz sentido nenhum. Então, eu comecei a ler mais sobre finanças e aí eu descobri Gustavo Cerbasi. Ai, ele é maravilhoso! Gustavo A gente pode ler um livro dele pra... Gustavo Cerbasi no livro mais... Acho que um dos primeiros livros que ele escreveu, ele ensina sobre... Ele tem uma calculadora, inclusive, no site dele. Se vocês quiserem, acessem lá o site, que é Calculadora do Aluguel. Que é para você tomar a decisão de comprar ou alugar uma casa. E nessa calculadora, né, inclusive ele fala que em muitas situações é vantajoso comprar, né, mas na maioria não. Então vou eu lá, coloco as informações do empréstimo que eu estava morrendo de vontade de fazer para construir a minha casa e coloco no outro lado as informações como se eu fosse alugar a mesma casa, o mesmo padrão, o mesmo tudo e pagar aluguel. E aí eu percebi que essa mesma casa que ia me custar R$3.750 de parcela, para eu alugar ela ia custar menos de R$1.000 na época. Então seria R$800 aproximadamente. Há 13 anos atrás, né? Sim. E o que ele sugere? Que você pegue, alugue a casa, pague R$800 de aluguel por mês e a diferença entre o valor do aluguel e o valor do financiamento que você ia fazer, você invista. No quê? Aí é um mundo de possibilidades que ele também tem vários livros que ele ensina como investir esse dinheiro. E no final do mesmo prazo, dos 30 anos, eu poderia comprar 4 casas iguais àquela que eu ia construir e resolvi não construir. Pode falar, Ju.
Com a diferença de que você já ia estar morando na casa desde o primeiro mês, né? Desde o primeiro mês. Eu continuo pagando, pego esses 3.750, tiro R$800, pago o meu aluguel e com os outros R$2.950 eu vou investir. E aí tem uma infinidade de possibilidades. Mas se você fosse construir, ia quantos anos de obra, né? Sim, exatamente. Eu nem ia morar, né, na casa. Então, e ainda eu correria o risco da inflação desenfreada, né? Exatamente. E sendo que ali vai te dar um dinheiro de retorno, né? Sim. No aluguel, você investindo, você vai ter um dinheiro de retorno. E aquilo me pegou tanto que depois, mais tarde, eu já tinha condições de construir a minha própria casa e eu continuei morando de aluguel e moro de aluguel até hoje, porque é totalmente inviável. Inclusive, a proprietária da minha casa já me ofereceu várias vezes para eu comprar. Não, vou continuar pagando aluguel. Mas quando você teve o seu financiamento, antes disso você teve aquela frustração, né, de não... Sim. Do teu sonho despedaçado. Do meu sonho despedaçado, exatamente. E quantas vezes a gente vai numa loja, sei lá, e vê aquilo que a gente quer tanto, mas se eu dividir no cartão a parcelinha e tal, e a gente segue. Na parcela não fica tão alta. Só que daí a gente faz isso uma vez, 2, 5, daí quando vê... E é com esse tipo de decisão que nós acumulamos passivos. E é esse acúmulo de passivos que faz com que a gente não consiga acumular ativos. Exatamente. E a conta nunca fecha. E a gente sempre acha uma justificativa na nossa cabeça do porquê. Daí entra na história do eu mereço. Nossa, mas eu trabalho tanto. Eu mereço. A gente se sabota, né? Lembrei de uma coisa que o João falou. Desculpa, cara, eu tenho que falar. Vale. O João sentou na mesa ali antes de começar e falou assim: eu tô tão orgulhoso que eu tô indo todo dia na academia. Eu falei, João, parabéns. E o pior, assim, que hoje, né, que eu tenho esse compromisso, que eu não poderia ir na academia, o que eu fiz? Eu remarquei, peguei e fui antes. Um tempo atrás, e não muito tempo atrás, né, João? Eu ia falar assim, graças a Deus que eu tenho um compromisso. Posso dar a desculpa perfeita pra não ir na academia. A gente se sabota demais, em tudo. O tempo todo, em tudo. Principalmente nas finanças, e é exatamente onde a gente não O problema pode de errar. estar na merda é que às vezes a merda é quentinha. E você fica confortável naquele quentinho. Essa eu vou levar pra vida. Olha, Boa. é o maior ensinamento desse episódio. Desse episódio, mãe. Esquece que ativo vai ser. Gostei, João. Perfeito. E é um exemplo que casa perfeitamente. Zona de conforto. A zona de conforto que pode ser muito desconfortável, mas que a gente prefere continuar nela do que tomar a decisão correta. E daí entra naquilo, porque eu tenho certeza que tem muito ouvinte, muita gente que está nos assistindo e está pensando, mas para eles é fácil de falar, são empresários, eles têm... Mas, pessoal, isso serve para todo mundo. Eu morro de raiva de quem fala. Isso, eu já ouvi isso... pessoas falando pra mim, já vi falando pra outra pessoa, achar que quem não tem dinheiro, antes de qualquer coisa, que não pode gastar com nada, que tem que guardar dinheiro, que não pode comprar um celular melhor, que não pode se vestir bem, que não pode comer bem. Eu não tô falando que você não pode fazer esse tipo de coisa, mas que tudo são decisões, e você tem que decidir conscientemente que eu estou optando por não colocar dinheiro aqui no que vai me fazer rico, e eu estou optando por colocar dinheiro no que vai me levar para outro caminho. Mas isso tem que ser consciente, para não entrar nessa corrida dos ratos. Exato. E vou complementar com aproveitando o teu gancho, João. Não é a capacidade de economizar que vai fazer você ficar rico ou ser bem-sucedido ou ter liberdade financeira. Não é. É a capacidade de gerar dinheiro. Exatamente. A gente também tem essa cultura, o brasileiro tem essa cultura por falta de educação financeira, e os pais falam isso muito pra gente. Você tem que economizar. Tem a marca tal que você gosta, tem a Coca-Cola que você gosta, mas a Coca-Cola custa R$10. Se você comprar uma... Dolly.
Dolly, ela custa 2 e é refrigerante. Eu sei que é pior, mas, né, você vai economizar e você tem que guardar dinheiro, você tem que economizar, você tem que se privar de coisas e isso é muito frustrante. É por isso que as pessoas desistem no meio do caminho. Então, não é a capacidade de economizar, é a capacidade de gerar mais renda. Então, você tem que pensar assim, e não sou eu que estou falando isso, é alguém que falou e eu não vou lembrar quem para dar os créditos. Mas é o seguinte, quando você vislumbrar alguma coisa que você não pode ter, você não pode se frustrar com aquilo. Você tem que pôr a tua cabeça para pensar, o que eu preciso fazer para ter isso? Exatamente. Isso vai te dar motivação para construir e chegar no teu objetivo, chegar na tua meta. Quando você pensa assim, não, mas uma Porsche, não é para mim. Pronto. Você se frustrou e você não vai mais trabalhar, você não vai mais colocar energia para conquistar aquilo. As coisas não são caras, gente, somos nós que ganhamos pouco, por enquanto. E Dali, isso me lembra que agora até virou piada nesse segmento de educação financeira, mas aquele pessoal antigamente falava que você tinha que cortar o cafezinho, porque era no cafezinho que você cortava que ia fazer a diferença e que você ia ficar rico porque aquele dinheiro você ia investir não sei o quê. Mas não é isso. Todo mundo que é empreendedor, principalmente, sabe que tem momentos que vai ter um pouco mais de dinheiro na sua mão e você vai ter que tomar decisões do que fazer. E eu tomava decisões erradas, não só construindo varandas gourmets para minha mãe, mas eu tomava muita decisão errada achando que estava tomando a decisão certa. Eu achava que todo o dinheiro eu tinha que enfiar na empresa. Então, a empresa estava faturando muito, já estava faturando mais de 6 dígitos por mês, e eu dali contratar consultoria. E contratava consultoria comercial, consultoria de inovação, de segurança do trabalho, jurídica e tal. E era um dinheiro que era igual um ralo, que ia. E isso eu tô só pegando a parte das consultorias, fora todo o resto que eu gastava dinheiro, né? E também não precisa de tal pessoa, vamos contratar tal pessoa. A pessoa precisa de um assistente, vamos contratar um assistente. Eu não medi esforços, eu não queria que a empresa deixasse de crescer, deixasse de faturar, porque eu tirei dinheiro para mim. Sendo que, hoje eu entendo que eu tinha que estar pegando o dinheiro que a empresa estava fazendo e colocando em outro cesto de ovos, não deixando tudo no mesmo cesto. Exatamente. Inclusive porque se um dia a empresa tivesse um problema, como teve, eu ia ter da onde socorrer. Então se eu tivesse pego aquele dinheiro e, sei lá, investido em ações, que é o exemplo mais óbvio, colocado, sei lá, comprado um imóvel, tanta coisa que podia ter feito, eu ia ter um capital disponível que eu poderia usar para tapar buracos da Acer House. E não, eu fui só gastando. Mas... achando que todo o dinheiro que você colocasse retornaria. Exatamente. Tem que ter mentalidade de investidor, né? Mesmo você estando ali, como o João falou. Mas investir nas coisas certas, porque tem investimentos que podem se tornar passivos. Exatamente. E eu vou te dizer um deles, que você citou, inclusive no teu exemplo. Consultoria. Não. Tem uma coisa que é pior que consultoria. Funcionário, se não bem contratado, bem planejado, ele se torna um passivo. E muitas vezes um passivo eterno. Porque mesmo depois que ele sai... caríssimo. Mesmo depois que ele sai, ele pode continuar te gerando despesa e te... Porque muitas vezes aí, você coloca lá um cargo novo, por exemplo, um assistente ou qualquer coisa assim. A equipe desaprende a trabalhar sem aquela pessoa. Ela se torna menos eficiente. Você acha que aquilo vai trazer mais eficiência, mas não. Você amolece alguns. Então, o funcionário pode ser um ativo, mas pode ser um passivo. E quando você começa nessa onda descontrolada, aí é extremamente perigoso. E tem, nos meses ruins, né, às vezes o faturamento do mês é ruim que não paga nem a folha de pagamento. E daí, todo mundo vai receber o salário. Todos os funcionários vão receber o salário. Quem é a última pessoa que recebe? O empresário. Exatamente. E daí, até o estagiário, às vezes, ganhou mais dinheiro do que eu naquele mês. Exatamente.
E daí quem que tá trabalhando para quem, né? Exato. É isso. Exato. É Então, fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas no caso era eu que estava trabalhando para pagar o funcionário, Então. o salário do funcionário. Você estava trabalhando para o dinheiro. Enfim, não basta entender o conceito, mas você tem que enxergar as aplicações, mesmo quando quando você tá na correria. Às vezes a gente se deixa consumir por emergência e aí a gente começa a tomar decisões erradas. Tem que estar preparado, tem que saber o momento. Eu acho que isso aqui é uma coisa que é clássica no livro. E foi assim que o Robert, né, voltando pro livro, que ele conquistou tudo, mesmo vindo de uma família onde o pai não era empreendedor, não era um berço de ouro, né, não tinha nada disso, né? Ele teve uma boa educação, que era aquilo que o pai dele prezava em oferecer para ele, né? Com o propósito de ele conseguir um emprego, mas ele foi por um caminho muito melhor, que ele realmente aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar para ele. Ele se deu bem em todos os ramos que vocês imaginarem, né? Se vocês derem um Google lá e buscarem Robert Kiyosaki, o cara é o cara. Mas espera aí, ele se deu bem em todos os ramos que vocês imaginarem, não quer dizer que ele só cometeu, que ele só acertou. Só acertou, muito pelo contrário. Ele foi pra Marinha, inclusive, ele serviu na Marinha. Ele virou piloto de helicóptero, uma coisa assim, não era? Mas não sei como, mas era na Marinha, né? Mas helicóptero na Marinha tem, ué. É verdade. Porta-aviões. Não significa que é só a aeronáutica que tem pilotos. Mas ele não é que ele lá, criança, recebeu os ensinamentos, pôs todos em prática e viveu feliz para sempre. Não, foi um processo. E o livro fala muito disso também, né? Sobre como o fracasso tem que te inspirar, né? Até tem uma frase: o fracasso inspira os vencedores e derrota os perdedores. Verdade. Porque no caminho do empreendedor vai acontecer um monte de besteira, de erro, de tropeço. Como é que é a fase da ostra? Ostra feliz não faz pérola. Isso. Pronto. É isso. Exato. Não é... E o Pai Rico fala muito sobre isso, que você... ele fala que o investimento mais importante que você faz é investir em aprender. E às vezes, os maiores aprendizados vêm do erro. Então, ele sempre buscava empregos onde ele pudesse aprender para ele chegar onde ele queria, para lá na frente ele usar aquele conhecimento numa empresa, num negócio. E a gente tem a gente não pode ter medo de errar. Vai ser o erro que vai levar onde a gente quer chegar. Exatamente. E o Robert, ele fez fortuna principalmente comprando casas em leilões, né? Imóveis. Então, imóveis que estavam por um valor ridiculamente baixo. Uhum. E daí ele via lá a oportunidade, às vezes ele ia para leilões que só tinha ele concorrendo, ganhava e começou com poucos, foi aumentando. Ele poderia ter pego o dinheiro do primeiro imóvel e torrado numa viagem para a Europa, por exemplo. Não. Ou numa varanda gourmet. A varanda gourmet vai ficar, vai ser emoldurada. Mas quem não conhece, no mercado de jardinagem, por exemplo, o cara é jardineiro e tem um carro importado. Eu conheço gente que é jardineiro, tem um carro importado, tem uma casa simples, mas ele valorizou, é o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser. Exatamente. Mas ele viu o valor naquele carro importado, quanto que custa uma manutenção, quanto custa um pneu. Passivo. Né? E assim, quando a gente fala de uma empresa pequena ali que fatura seus 10 mil por mês, vamos colocar, fatura, não lucra, né? Fatura 10 mil, 15 mil, tem mês que fatura mais, é um faturamento, né, modesto. Daí, como que essa pessoa vai conseguir ter dinheiro para tomar essa decisão? A gente sabe que tem momentos que vai entrar um pouco mais, e daí a gente vai decidir se a gente vai gastar aquilo com ferramenta, que vai trazer dinheiro, ou se a gente vai gastar com uma ida para a praia. E tem hora que sim, a gente tem que ir pra praia, a gente tem que dar um presente pro filho, pra filha, enfim, mas a gente tem que saber tomar essas decisões. Não quero ser repetitivo, a gente já falou disso, mas eu quero dizer que
isso serve para todas as faixas de renda. E também, frisando o que eu já falei, às vezes a melhor decisão é não gastar em nada. Não é escolher entre A e B, é pegar esse dinheiro, reservar. Não é reservar, colocar no banco para inflação comer. A gente tem que colocar do jeito que ele renda de alguma forma. Mas que tenha aquele dinheiro disponível para que você não fique naquele desespero. Reserva de emergência, né? Tanto na vida profissional como na vida pessoal. Isso é muito, muito importante. Quem que não passou pela situação aí qual empresário que não passou a situação de num mês estar esbanjando dinheiro, comprando tudo ou pagando todas as contas e de repente tem um boleto de R$100 que está passando aperto para pagar. Então, quando a gente tem um capital de giro, tem uma reserva, a gente não passa por isso. E daí, para mim, para o empresário, esse é o primeiro patrimônio que a gente tem que ter, é o capital de giro. A gente tem que ter dinheiro para custear o dia a dia da empresa, porque senão é só no desespero, a gente não dorme, a gente vira... Exato. Empreender vira um inferno. Tem uma frase que fecha esse pensamento teu, João, que diz que a riqueza de uma pessoa se mede pelo quanto tempo que ela consegue sobreviver sem exercer a atividade que ela está exercendo. Ou seja, se hoje você parar totalmente de trabalhar, por quanto tempo que você sobrevive? Olha, essa é uma pergunta que vai deixar muita gente com medo, hein? É assim que se mede a riqueza de uma pessoa. E a gente olha para as pessoas e enxerga símbolos de riqueza, né? São objetos que ela comprou, são bens materiais que ela comprou. E a gente não enxerga justamente a resposta para essa pergunta. E ninguém vai enxergar, porque ninguém vai mostrar, ninguém vai estampar na testa. Né? Mas é assim que você mede. E não só na vida pessoal, mas na vida da empresa também. Por quanto tempo a tua empresa sobrevive se ela cessar o faturamento dela hoje? Nós tivemos uma situação de pandemia. Quantas empresas sobreviveram e quantas empresas sumiram do mapa? Fica a pergunta. Isso me lembrou que eu falei que ia contar uma história no final do podcast. Eu vou contar bem rapidinho agora. A gente tem uma amiga da família, a Sebastiana. E quando eu era criança, ela era nossa vizinha, ela ajudou a me criar. Minha mãe, ela lavava roupa pra gente, né? Minha mãe pagava lavar roupa e ela também ia fazer meu almoço. Então, ela era diarista lá em casa também, mas era amiga também. E a Sebastiana, ela era viúva, ela tinha a pensão dela. Ela tinha 2 filhos, daí ela casou e o marido dela também tinha 2 filhos. Mas eu sei que um belo dia eu percebi que ela tinha a casa dela, ela construiu mais 3 casinhas de aluguel na frente da casa dela, construiu uma barbearia para o marido dela, ela colocou todos os filhos para trabalhar e ela ainda criava, ela tinha uns poodles dela lá que ela na época ela vendia filhote de poodle. Ela tinha um monte de renda diferente. Ela tinha um monte de ativo. Ela tinha um monte de ativo. E a casa dela era impecável, ainda é, né? A casa dela é impecável. E desse jeito, ela era a nossa diarista e vivia melhor que a gente. Porque ela... e tem um detalhe que eu espero que ela não fique chateada de eu revelar. A Sebastiana, ela não sabe ler, nem escrever. Nossa, até me emocionei aqui. E ela pode dar aula de educação financeira para todos nós aqui. Ela seria um excelente case para o Pai Rico, Pai Pobre, porque todas as decisões que ela tomou foi adquirir ativos ao longo da vida. Exatamente. E aposto que ela não depende da aposentadoria dela para sobreviver. Não, e ela comprou um terreno agora, né, lá perto da casa da minha mãe. Ela construiu uma baita de uma casa, ela e o marido dela com as próprias mãos. E a casa dela é maravilhosa, é linda a casa dela. Tudo construído graças a toda uma vida de decisões bem feitas, que eu não sei de onde ela tirou todo esse conhecimento. Não foi da forma formal, tenho certeza.
E olha só como que ela tá melhor do que muitos de nós. Mas isso, falado dessa forma, assim, do jeito que a gente abordou aqui, é simples. A gente trouxe alguma novidade? Não. E é uma coisa meio óbvia, né? Mas peraí, a gente não faz e a Sebastiana fez? Então, o que tem de errado? No meu ponto de vista, ela soube controlar as emoções dela. A emoção de realizar sonhos no curto prazo. Para quê? Para adquirir ativos e pensar no longo prazo. Eu acho que é questão de objetivos emocionalmente também, controlada. Porque ela não ia lavar roupa e fazer comida para pagar a conta da casa, como, né? No livro fala, né, de você trabalhar e pagar contas. Não, ela tinha objetivos. Não, então eu vou trabalhar mais para isso. Trabalhar mais para aquilo. Eu tô pensando aqui, eu poderia ter tido a minha mãe rica, mãe pobre. Verdade! E a minha mãe é servidora pública, foi servidora pública. E a Sebastiana, que me ajudou a me criar, se eu tivesse escutado os ensinamentos dela, que talvez... Já tá as duas aqui no podcast. E talvez a Sebastiana nem se dê conta do quão sábia ela é com relação a finanças. Não. Olha aí, você teve a mãe rica e a mãe pobre. Muito legal. E você instintivamente seguiu os conselhos da mãe rica. Será? Você não fez um concurso público e tá trabalhando pro Estado. Eu estou fugindo da corrida dos ratos. Mas pelo amor de Deus, mãe, não fica brava comigo. Por favor, perdoa ele. Não, mas mãe, a minha mãe é um exemplo também, tá? Mas sim, mas são sucessos com mentalidades diferentes. Sobre acumular patrimônio, a Sebastiana dá uma aula na gente. Para encerrar esse podcast, eu queria fazer um parênteses aqui para indicar outro podcast que eu gosto muito, que é o Empresa Autogerenciável, do Marcelo Germano, tem no Instagram também. Ele dá dicas para pequenos empreendedores de conceitos simples, conceitos avançados, e o podcast dele é incrível, vale muito a pena, tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Foi com ele que eu aprendi, que eu percebi que eu não sabia absolutamente nada de gestão de empresas. Eu já tinha uma noção, mas com ele eu vi que era mais embaixo o buraco ainda. Então, procure aí Empresa Autogerenciável, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Para finalizar, então, pessoal, a pergunta é, então, em que momento que a gente pode começar a torrar nosso dinheiro? Que momento que a gente pode pegar e ficar tranquilo de falar, agora eu vou fazer uma viagem pela Europa inteira, ou então agora é a hora que eu vou construir a casa, custe o que custar, mesmo que eu esteja enfiando dinheiro no ralo, porque a minha família merece. Porque nunca vai chegar o momento de que, não, agora não preciso mais poupar, né? Sempre você pode poupar mais. Mas em que momento que você pode fazer isso? A partir do momento que o seu dinheiro trabalha para você. A partir do momento que você tiver um patrimônio, que os rendimentos dele te permita construir essa casa, fazer essa viagem, comprar a BMW, fazer o que você quiser e não usar o dinheiro que você deveria estar usando para construir esse patrimônio. Exato, quando você puder responder aquela pergunta que eu falei e medir a tua riqueza, por quanto tempo você consegue viver na mesma qualidade de vida que você vive hoje sem precisar trabalhar. Essa é profunda. Assim, quando a resposta for para sempre, aí você está pronto para realizar sonhos. Sonhos grandes, os pequenos têm que ser realizados todos os dias, não precisa cortar o cafezinho. Porque senão tua filha já cresceu, você não levou ela no parque, exatamente. Você não levou ela no exatamente. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando de grandes investimentos, de dinheiro que de você ter que decidir se você vai pegar esse bolo, essa montanha de dinheiro que você guardou para construir uma vida ou para fazer uma noite de casamento. Exato. O pulo do gato é exatamente esse. E você identificar o momento certo das coisas. Não é o momento certo de você estudar finanças, o momento certo de você investir em ativos, o momento certo de você fazer a pergunta que a Dali propôs pra gente aqui, até quanto tempo você consegue viver se você parar de trabalhar, e de realizar sonhos pequenos, médios e grandes.
Então, por isso, é importante o que a gente está fazendo aqui, porque vai trazer o conhecimento necessário para que a gente chegue nesse momento. Né? Nossa, essa é exatamente a frase que eu ia usar para encerrar. Sério? Antes de você encerrar, então, deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que essa questão dessa pergunta que você fez, João, quando dar assunto para um novo podcast. Inclusive tem conta, tem planilha, tem na verdade contas simples que você pode medir o quanto você precisa, né? E saber o quando você vai poder realizar os sonhos. Tem matemática para isso, inclusive, eu acho que vale super um podcast sobre o assunto, mas eu gostaria de propor um outro tema para o próximo podcast. Por favor, qual vai ser o nosso próximo podcast? Eu tô animada. Eu tô animada porque eu já li esse livro, eu quero reler ele, porque é um livro fantástico. E se chama Os Segredos da Mente Milionária. O autor é o T. Harv Eker. E ele é o cara, e ele ensina muita coisa prática, muita coisa assim pra você realmente pegar o papel e a caneta e fazer agora. E é transformador. Eu tenho certeza que vai ser de arrepiar esse podcast. Esse livro eu vou ter que ler então, porque eu não li ainda. Eu também não li. Vou correr aqui para ler nos próximos dias para o próximo podcast. E eu vou deixar o link embaixo aqui da descrição, o link para você comprar o Pai Rico e o Pai Pobre e também do próximo livro para você conseguir ler ele antes do próximo podcast. E se você já leu, ou se você lê até lá, por favor, nos mande aqui, deixa aqui nos comentários ou mande no meu Instagram. Mande seus comentários, perguntas, nos ajude a enriquecer esse debate aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E é isso, meninas. Vamos nos despedir agora, vamos encerrar. Vamos. Maravilha. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Tenho certeza que vai ser uma jornada incrível aí, que a gente vai trazer muito conteúdo diferente. A gente vai se obrigar a ler muito livro que a gente não leria, a não ser que você seja daliano. Eu pensei nisso. Livros que eu não leria se não tivesse essa pressão de ter que ler para o próximo episódio e que vai enriquecer bastante aí o nosso conhecimento sobre gestão de empresas e empreendedorismo. Então, até o próximo Paisagismo Lucrativo.